Um papel pode mudar tudo na vida de um ator, pro bem ou pro mal. Por isso que alguns deles se arrependem amargamente de terem sido retirados de produções que mais pra frente ganhariam o mundo, né? Sem a presença deles. Eu acho que isso deve ser um baque gigantesco na carreira de muita gente. E nesse vídeo a gente vai ver alguns exemplos de como a vida pode ser injusta de vez em quando. Vamos lá. Hey, Nerd, Peter aqui. Imagina só, você sair ou ser demitido de um papel legal. Ficar até chateado, mas seguir em frente. Só que aí você descobre algum tempo depois que aquele personagem, ou aquele filme lá, ou série que você saiu, enfim, estão simplesmente bombando e você perdeu o trem do hype. É de entristecer qualquer pessoa. E pensa, você tá lá na tua cama, saí daquele filme, acho que não vai dar nada, de repente, pá, tá no mundo inteiro. Acontece com mais frequência do que a gente imagina, e não tem muita regra não, ok? Os mais diversos motivos podem levar um ator a não fazer um papel pro qual ele estava escalado. Isso pode ser um ponto de virada na carreira dele. Poderia ser, né? Ou pode ser também ele ter saído, enfim. E se o papel era bom, pode ter certeza que vai ter uma virada não tão boa na carreira. Saca só alguns exemplos. James Remar. Depois do sucesso absurdo que o primeiro filme da franquia Alien fez, o James Cameron assumiu a vaga do Ridley Scott na direção e fez um filme muito maneiro, mas muito diferente do que todos esperavam. Em Aliens, ou Alien 2, você tinha uma horda de xenomorfos e a Ellen Ripley tinha a companhia do cabo Dwayne Briggs, né, para combater os bichos lá, e esse papel inicialmente pertencia ao James Remar. Algumas cenas ainda contam com ele de uniforme, e até aquele coração pintado no peito foi ideia dele. Mas se você viu o filme, você sabe que no final foi o Michael Biehn que ficou no papel, que praticamente carregou o filme nas costas. Acontece que o Remar era viciado em drogas na época. Isso atrapalhou pra caramba, lógico, né? Uma pena. Natalie Portman. Em 1996, o diretor Baz Luhrmann, ele criou uma versão moderna do clássico Romeu e Julieta. No papel dele, de Romeu, tinha lá um tal de Leonardo DiCaprio, né, um garoto novinho, né, antes de Titanic, no início dos 20 anos de idade dele. E a Julieta, uma outra jovem, também não muito conhecida na época, chamada Natalie Portman, de só 13 anos. Acontece que era um romance, né? Infelizmente ninguém percebeu que seria bizarro filmar algumas cenas mais calientes entre dois atores com aquela diferença de idade. Na boa, né? A Natalie foi substituída então pela Clary Danes, que tinha, vejam só, 16 anos. Não melhorou muito, né? Mas tudo bem, porque também não foi uma perda tão grande assim pra Natalie Portman. E poderia ter reunido dois atores gigantescos no início de carreira. Mas acho que foi melhor assim, né? Acho não, foi melhor assim, claro. Eric Stoltz. Esse eu acho que foi sinistro demais, galera. Dá pra imaginar o Doc Brown, Dr. Brown e o Marty McFly em De Volta pro Futuro sendo interpretados por outros atores? Exatamente. Porque isso quase aconteceu no caso do Marty McFly, que era pra ter sido vivido pelo Eric Stoltz, que era um nome muito forte na época, era um ator muito conhecido, aqueles filmezinhos de romance e tal, né? Mas não adianta, simplesmente não rolava. Mesmo o Christopher Lloyd, parceiro de cena, achava que não estava funcionando. Eles gravaram por 5 semanas, tá cheio de vídeo aí. Você pode procurar no próprio YouTube, tem vídeos com ele, com o Eric Stoltz sendo o Marty McFly. E aí, depois de 5 semanas, eles decidiram começar tudo do zero com outro ator, que na verdade era a primeira opção desde o começo, mas tinha uma agenda lotada, né? Conseguiram de novo o Michael J. Fox. O resto você sabe, virou uma trilogia, virou história no presente, no passado, no futuro, fez com que esses dois atores ficassem eternamente conhecidos por esses filmes. Pô, dói até o coração de pensar em outros atores sem ser esses dois, né? Mas quase foi bem diferente, fica até difícil de imaginar como seria de verdade. Megan Fox. Você lembra da Megan Fox? Claro que tu lembra, né? Mas faz tempo que você não vê ela num grande filme assim, ou até tendo o destaque que ela tinha antes, alguns anos atrás. E essa baixa na carreira dela aconteceu depois que ela fez 2 filmes da franquia Transformers e acabou brigando com o diretor, o Michael Bay. Você vai brigar com o Michael Bay, ela não pode, o homem que faz aquelas filmagens de câmera lenta dos homens suados, com explosão, aquilo é lindo, né? E aí fica difícil saber quem tá certo, porque segundo a Megan Fox, o Michael Bay agia como Hitler no set, era autoritário, era mal educado, era misógino. Já o Michael Bay diz que a Megan Fox não era profissional, não trabalhava direito, e a real é que ninguém tem direito o que aconteceu até hoje. O que todo mundo sabe é que a carreira dela nunca mais foi a mesma, infelizmente. Stuart Townsend. O elenco da trilogia O Senhor dos Anéis parece ter sido escolhido, tipo, com muito cuidado quando você olha hoje, né? Mas nem sempre foi o caso. Por exemplo, o nome escalado para interpretar o Aragorn era o Stuart Townsend, um ator desconhecido e que não colaborava muito no set, mas fazer o quê? Antes dele, o Peter Jackson tinha tentado o Russell Crowe, o Daniel Day-Lewis e até o Nicolas Cage, mas não teve jeito, né? Com o Townsend não rolava, o personagem não ia pra frente. Surgiu então a possibilidade do Viggo Mortensen, que era um cara que nunca tinha lido nenhum livro do Tolkien, mal sabia o que era um elfo. Deram um dia pra ele voar pra Nova Zelândia e filmar, ou não, ele que sabe.
Felizmente, o Viggo tinha um filho que era muito fã da obra. Convenceu o pai a pegar esse papel e o que rolou foi um show de interpretação. Stuart quem? Gina Carano. A lutadora e atriz Gina Carano, ela ganhou o coração de todos os fãs de Star Wars quando ela apareceu como Cara Dune, né? Uma ex-soldado do Império extremamente casca-grossa. Ela apareceu lá na série The Mandalorian. Essa fase dela foi espetacular nessa série. Essa série é espetacular, mas com ela também ela pegou um momento muito bom na série. Só que, né, em tempos de redes sociais, é preciso tomar muito cuidado com o que se diz. E enquanto ela tava lá detonando na série do Disney Plus, mandando benzaço, no Twitter a mulher não parava de disparar, assim, absurdos. Ela duvidou da pandemia de Covid-19, foi contra a vacina da doença, dava opiniões políticas polêmicas e, para terminar, diz que os conservadores americanos sofriam tanto quanto os judeus nas mãos dos nazistas. Aí, tipo, bastou isso, né? A Disney, né, que não costuma ser boazinha nesse tipo de coisa, tratou de arrumar um convite aí pra Cara Dune e recusava pra virar piloto da Nova República. E desde então, o belo rosto da Gina Carano nunca mais foi visto por essas bandas da galáxia. Kevin Spacey. Quando ele tava lá fazendo House of Cards, o Kevin Spacey já era um ator, tipo, mega reconhecido. Eu sempre coloquei ele no ranking dos atores que sempre fazem filmes bons, né? Então ele tinha uma carreira enorme em Hollywood. Acontece que mesmo como protagonista dessa série, o Frank Underwood, presidente dos Estados Unidos, ele acabou acusado de assediar sexualmente um outro ator e as evidências eram poderosas. Não teve jeito, né? A série, que fazia muito sucesso, foi obrigada a simplesmente retirar o personagem da história e seguiu então de um jeito que ainda dava pra seguir, né? Mas que não era o ideal, mas seguiram. E o mais bizarro nisso é que o Kevin Spacey ainda gravou vídeo se defendendo, mas ao mesmo tempo interpretando o personagem, o Frank Underwood, né, que era um político corrupto. E aí, desde então, ele tem sido ignorado. É como se o Kevin Spacey nunca tivesse existido. O cara na interpretação era gênio, né? Enfim, aí aconteceu isso com ele. Mas fazer o quê? Assédio é uma coisa que não tem defesa, não tem nem o que fazer. E você, sabia de todos esses atores que tinham se despedido? Qual desses você sente algum tipo de saudade? Gostaria de ver interpretando algum personagem de novo? Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. É mais importante de tudo. Aí sim você fica por dentro do que está acontecendo no universo nerdístico. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!